Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse culto da Congregação Cristã Apostólica em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 48.
Santo é o Senhor. Vamos cantar o hino 342. Glória ao Senhor. Vamos cantar o hino por oração 52.
Senhor. Irmãos, nesta tarde nós vamos apresentar em oração pedidos por enfermidade, tribulação, causa, família e testemunhados que pedem ao Senhor, roga de nós as nossas orações, para que o Senhor vós atendê-los. Nós vamos entregar todos esses pedidos na mão de Deus e aguardar que o Senhor também nesta tarde nos envia um passo da sua santa e bendita palavra. Embaixo do teu santo nome, como oração, buscamos a face de Deus. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, mais uma vez, Senhor, com nossos joelhos curvados na Tua presença, te rogando graças, Senhor, por mais esse dia que Tu tem preparado para nós, nos ajudado, nos trouxeste até aqui, e nesta tarde nos tem ajudado e preparado esse santo culto em louvores ao Teu santo nome. Senhor, nós vamos te pedir, guia nós, Senhor, mais nesse culto, da guia, da direção, da luz, da sabedoria, para que assim possamos melhor fazer a Tua vontade na face dessa terra. Senhor, eterno Deus, nós vamos te entregar na Tua santa e bendita mão esses pedidos de oração, aleluia, por causa, por enfermidade, por família, por aqueles que estão, Senhor, enfermos, aleluia, rogando que do céu, Senhor, a Tua apareça na vida de cada um e faça cumprir em nós a Tua palavra, Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. Somos jovens, aleluia, fomos no novo e nunca vimos, Senhor, nenhuma da sua descendência medicar o pão, Senhor. Então nos ajuda para que o Teu povo não venha ficar mendigando, Senhor, mas Tu prepare, aleluia, aquilo que o Teu povo tem de necessidade. Nos dá a Tua mão, Tua luz, Senhor, e nesta tarde nós vamos te pedir, Senhor, aleluia, o nome do Senhor, guarda, Senhor, o Teu santo, aleluia, povo, não deixa o Teu povo ficar desamparado na Tua presença, Senhor, mas que tudo venha a ser cumprido debaixo do Teu seu propósito, Senhor. Ajuda o Teu santo culto, aleluia, ajuda o ministério da casa de oração das demais, aleluia, aquele que leva, aleluia, o Teu santo nome para onde for, Senhor. Guarda, ajuda, nos guia, nos dá direção para que assim possamos melhor fazer a Tua vontade. Apresentamos os governantes, aleluia, ajuda todos eles por caridade, Senhor, da luz, da direção, aleluia, e ensina, aleluia, o Teu povo a te clamar também, Senhor, ajuda em tudo, Senhor, manda, Senhor, um passo da Sua palavra nesta tarde e fala com as nossas almas, naquilo que nós temos necessidade, aleluia, porque Tu sondas os nossos corações e Tu conhece, aleluia, o intento do nosso coração, então nos ajuda, nos mostrando a Tua direção, a Tua santa e bendita palavra. Eterno Deus, nos dá graça, Senhor, nos guia mais esse culto, aleluia, fazendo assim a Tua santa e bendita palavra. Glória ao nome do Senhor. Eterno Deus, tudo isso nós te apresentamos nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar mais um hino, o hino 143. Senhor,
Glória ao Senhor. Irmãos, por esse hino, vamos lembrar a toda a irmandade que está online, ou aqueles que vão ainda assistir, que nas casas de orações, aqui principalmente no Alphaville, os batismos são todos os dias de culto. Então, se tem alguém que sente, está chamando, Deus está chamando você para obedecer nas águas do batismo, lembrando que todos os cultos é dia de batismo. Então, não precisa marcar, não precisa dar nome, orar, mas se você quiser congregar e vir batizar, os cultos presenciais, em que também são culto de batismo aos domingos, às 10 e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas. Esses são os cultos que você pode vir, que vai ter batismo, vai ter alguém que vai te atender. Ou se você tem extrema necessidade e você não pode participar nesses dias de culto, liga para nós, entre em contato com a igreja, marcamos um batismo especial. O importante é a salvação da tua alma. Sábado às 10 horas da manhã tem um culto das irmãs, que é o presencial, e sábado às 20 horas o culto dos jovens. Os cultos online vai de segunda a sábado das 10 às 14 e às 20 horas. Depois tem aos domingos às 10, às 14 e às 18h30. Círculo de oração todas as segunda-feiras às 19 horas. Aulas de música todos os domingos às 8 da manhã. A mesa do amor, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal. Loja Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, a rádio Sara Brasil FM 101.3, programação das 6 às 8 da manhã, de domingo a segunda, ou de segunda a domingo. Mutirão de limpeza toda sexta-feira às 18 horas. É bom, importante que a Irmandade participe nesses mutirões, sempre deixar a casa do Senhor livre e pronta para receber a cada Irmandade. Lembrando mais uma vez eu faço um lembrete para os irmãos, referente ao bairro do Limão, possivelmente nos próximo mês ou daqui a alguns dias, o Senhor vai preparar de estar atendendo lá no bairro do Limão. A rua é Jerônimo dos Santos, número 28. Então, ajuda nós em oração, para que o Senhor assim possa terminar quanto antes. Será beneficiada toda a Zona Norte, ou alguns irmãos do centro, região central, faz parte ali das proximidades do bairro do Limão. Nos ajuda em oração, para que em breve possamos estar com mais um ponto de culto lá no bairro do Limão. Vamos cantar o hino 206 e aguardar que o Senhor nos mande a sua santa palavra.
aguardamos que o Senhor do céu envie um passo da sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, vamos passar os dados bancários da igreja. Banco Bradesco, agência 1382, a conta corrente é 037 55 30 dígito 4, chave Pix alfaville@ccacristã.org.br. Os telefones é o 11 4326 9402 ou 4326-9615. O WhatsApp é o 11 95458 2124. Esses são os dados bancários da igreja. Aqueles que sentir nos ajudar, boa coisa é. Precisamos da colaboração. Vai chegando final do mês, tem bastante conta, bastante coisas para ser paga e precisamos da colaboração da Irmandade. Eu preciso procurar, que eu não sei aonde está. Números, capítulo 22. É um trecho bastante extenso, mas vamos ver até onde o Senhor nos dá guia. Depois partiram os filhos de Israel e acompanharam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. E viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizeram aos seus amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou um mensageiro a Balaão, filho de Peor e Petor, que junto ao rio, terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o podereis ferir, e lançarei fora da terra, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos de Moabitas e os anciãos de Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram a palavra de Balaque. E ele disse: passai aqui esta noite, eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoar-nos. Porventura podereis pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram:
Balaão recusou vir conosco, porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram Balaão e lhe disseram: assim disse Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te amaldiçoar-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia fará o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e foi-se como um príncipe de Moabe, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Eu vi pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, e com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar-se ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. E vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tomou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse às jumentas: porque zombastes de mim? Tomara que tivera uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, e eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Se ela se não desviará de ti, de mim, na verdade é que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao Senhor: pequei, que não soube que me estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se aparecer mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse ao anjo do Senhor a Balaão: vai-te com os teus homens, mas somente as palavras que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque, e ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, nas extremidades do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a te chamar-te, porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora ter alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E
Balaão foi com Balaque e vieram Quiriantes-Urote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles e enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir ao altar de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Amém. São bem extenso essa parte. 41 versículos, mas bom a gente ler, para a gente entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos trazer, ou aquilo que o Senhor quer nos falar. Existia dois homens, Balaque e Balaão. Balaque se sentiu-se ameaçado, e Balaão era o homem, um profeta que falava diretamente com Deus. Balaque, por algumas vezes, fez proposta para que Balaão fosse de encontro a ele, por conta do povo que Deus tinha tirado, povo de Israel, os filhos de Israel. E por onde aquele povo passava, a destruição era certa, nada ficava em pé. E aí Balaque, vendo que por onde aquele povo passava, as coisas caíam, se derrubavam, nada ficava em pé, temeu, porque ele era rei naquela cidade, naquele lugar, e ele temeu, e ele tramou contra o povo de Deus, chamando o profeta Balaão, para que o Balaão fosse e tivesse amaldiçoando o povo que Deus tinha separado. Propôs dar alguma coisa para que Balaão falasse, amaldiçoasse o povo. E assim é a tentação que o homem passa, que aquele que está na presença de Deus, fala com Deus, ele sabe ouvir o clamor de Deus quando Deus fala com ele. E Balaão, aquela primeira proposta que Balaque fez, ele teve com Deus, e Deus falou que deu uma resposta negativa, para que ele não fizesse aquilo. E os enviados de Balaque retornaram, falaram com Balaão, para falar com Balaque. E Balaque se ofendeu, mas fez uma segunda proposta para que Balaão fizesse assim, amaldiçoasse aquele povo, para que aquele povo não passasse. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, o diabo, nosso adversário, ele luta, ele guerreia, ele faz de tudo para que as bênçãos de Deus não se cumpram, como aconteceu com Balaque. Lutou, enviou uma vez, duas vezes, até que Balaão, se sentindo vamos dizer, desmerecido pelas propostas, tentado pela proposta, eu vou ter com ele. E assim montou sua jumenta, colocou-se a caminho, e foi ter pelo caminho um encontro com Balaque. Porém,
o anjo do Senhor se apresentou para a jumenta, também por uma, por duas, por 3 vezes, até que o Balaão, ainda como um enviado de Deus, com um homem que tinha um conhecimento, conhecia a voz de Deus, ele não se atentou a isso, porque a sua mente, seu ser, seu ego estava infrado por conta das propostas que Balaque tinha feito. E o anjo, por 3 vezes, interrompeu o caminho daquela jumenta, fazendo com que Balaão ficasse embravecido, porque a jumenta não obedecia mais. E Balaão espancou aquele animal, bateu, até que a jumenta falou com ele. E nesta forma em que ela falou com ele, ele se despertou, viu que verdadeiramente era Deus que não queria que ele fizesse aquilo. E o anjo se apresentando diretamente depois para Balaão, e ele, envergonhado, ainda teve que ir ter com aquele povo, mas ao invés de amaldiçoar aquele povo, foi ao contrário, ele abençoou. Porque não tem nada nesta vida, não tem palavra, não tem pessoa, não tem maldição, não tem propósito, não tem pacto nenhum na vida daquele que Deus quer abençoar. Se nesta tarde Deus quer abençoar a tua vida, aleluia, e mandar alguém fazer alguma coisa para amaldiçoar a tua jornada, te diz o Senhor por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu falei com Balaão por 3 vezes. Aleluia. Eu falei com a jumenta por 3 vezes. A jumenta, por ser um animal, obedeceu o que Deus falou. Mas o homem achou que por dinheiro ele poderia fazer da forma que ele queria. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor falou não. Aleluia. Não amaldiçoa. E ele achou que poderia ir. Glória ao nome do Senhor, para amaldiçoar por conta de dinheiro. Nesta tarde, alguém entrou no seu caminho, amaldiçoando a tua vida, amaldiçoando aquilo que o Senhor tinha abençoado. Glória ao nome do Senhor. E o teu caminho se encontra estreito, você está sem condição. Glória ao nome do Senhor. E você não vê para a direita, não vê para a esquerda. Aleluia, no nome do Senhor. Mas você só está enxergando, aleluia, alguém amaldiçoando a tua casa, alguém amaldiçoando, aleluia, o nome do Senhor, a tua vida. Mas nesta tarde o Senhor manda essa palavra para te falar, aleluia, quem pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Glória ao nome do Senhor. Alguém pode colocar um propósito, pode fazer alguma coisa para fazer, aleluia, que os planos de Deus não aconteçam no teu caminho, mas nessa tarde te anuncio o Senhor por esta palavra. Eu coloco, aleluia, a minha mão para interceder pela minha igreja, e nesta tarde eu anuncio para você, eu sou o teu Deus, aleluia, eu sou o teu Criador, e quando eu estou para abençoar alguém, nada pode mudar aquilo que eu falei. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Se alguém entrou no teu caminho dizendo eu vou acabar com esse crente, eu vou acabar com essa crente, eu não gosto de você, eu não gosto da sua vida, te diz o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu intercessor, e o que eu precisar fazer para te abençoar, aleluia, ao nome do Senhor, nem que eu
tome, alguém de fora daqui, aleluia, que não esteja ligado exatamente nesse país, que venha por cima ou que venha pelos mares, eu vou trazer de fora para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida, e ninguém vai poder, aleluia, mudar o meu plano de vitória que está sobre a tua casa. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Tentaram mudar, aleluia, glória ao nome do Senhor, a profecia que tinha saído, que Deus abençoaria o seu povo, um povo de Israel. Tentaram amaldiçoar, aleluia, acabar com aquele povo, mas quando tem uma promessa, não tem ninguém que pode interromper, e alguém tentou interromper a promessa que o Senhor fez na tua vida, na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Mas nessa tarde, por esta palavra, o Senhor vai colocar alguém no seu caminho, aleluia, ao nome do Senhor, e quem entrar no teu caminho, será para abençoar e não para amaldiçoar. Eu estou contigo nesse seu propósito, e aonde tu colocar a tua mão, eu colocarei a minha também. Eu vou te ajudar, eu vou te colocar, aleluia, no Senhor, num patamar, para que você receba de Deus o cumprimento das suas palavras, o cumprimento, aleluia, da sua obra. Eu estou contigo, eu estou na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu te ajudarei hoje, eternamente, te diz o Senhor, aleluia. Vai para sua casa em paz, fica em paz, que eu estou no negócio, te diz o Senhor. Eu sou, aleluia, o Criador, e eu te abençoei, eu coloquei uma benção sobre você, e ninguém tirará você da minha mão. É a palavra que o Senhor nos manda nesta tarde. Fica em paz, vá em paz, permaneça em paz, fiel no Senhor, e Ele cumprirá a sua palavra na tua vida. É a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado. Amém. Como oração, em nome do Senhor Jesus, buscamos a face de Deus. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Graças te damos, ó Pai. Glória a Jesus. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, mais uma vez, Senhor, aleluia, te agradecendo, aleluia, pelo esse santo culto. Nós estamos na tua presença, aleluia. Graça nós te damos, Senhor, por esse santo culto, pelos hinos cantados, pela oração, aleluia. E maiormente, Senhor, nós te agradecemos nesta tarde pela tua santa e bendita palavra. Te damos graças, aleluia, porque pela tua palavra tu mandaste na nossa vida, dizendo que não tem nada neste mundo que pode amaldiçoar aquilo que tu já abençoou. Glória ao nome do Senhor. Guarda essa palavra dentro do nosso coração, aleluia, para que aonde nós entrar, Senhor, ela seja cumprida na nossa vida. Graça nós te damos por tudo, aleluia, pela tua presença, por ter, Senhor, esse direito de estar na tua casa, ouvindo a tua santa e bendita palavra. Nos guia, nos ilumina, nos ajude e nos leve para o céu, Senhor, porque nossa pátria está lá no céu, e é onde nós queremos morar, Senhor. Graça nós te damos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos cantar um hino para agradecimento. Glória a Jesus. 367. Louvado seja o Senhor.
ao Senhor, santo é o Senhor Jesus. Que a paz de Deus, os conselhos do sua boa e santíssima palavra permaneçam em nossos corações para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém.